Já descrevemos algumas vezes que hematose são as trocas gasosas entre o ar e o sangue que acontecem lá ao nível dos alvéolos pulmonares. Mas, gente, já falamos sobre isso, a gente agora explica como acontecem essas trocas gasosas. Então, como é que funciona fisiologicamente os processos de trocas gasosas entre ar e o sangue nos alvéolos pulmonares. O processo, gente, vai ser difusão simples, ou seja, difusão simples. Duas coisas, né? Acontece lá através da bicamada lipídica das células, da bicamada lipídica da membrana das células dos alvéolos pulmonares. E, gente, quando a gente fala que é difusão, acontece a favor de um gradiente de concentração. Ora, quando a gente fala que é a favor de um gradiente de concentração, beleza, gente? Em português, né? Quer dizer do meio mais para o meio menos concentrado. Do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Só tem um problema. Estou falando de gases, né? Então, quando eu falo em gases, não faz muito sentido falar em concentração. Daí, comentário lá de química, que vocês vão ver melhor em química, quando eu estou trabalhando com gases, a gente não fala em concentração de gases, mas a gente usa o termo pressão parcial de um gás, que é, entre aspas, a concentração desse gás. Como o mecanismo de hematose é difusão simples, bicamada lipídica da membrana das células do alvéolo, a favor de um gradiente do meio mais para o meio menos concentrado, ou seja, isso aqui acontece pela diferença de concentração. Mas, gente, quando a gente fala em concentração, como não faz sentido falar em concentração no gás, a concentração, entre aspas, no gás é o que a gente chama de pressão parcial. Então, pela diferença de pressão parcial nos gases respiratórios. Daí, lá vamos nós pensar um bocadinho, né? Para que você tenha a hematose, as trocas gasosas vão acontecer entre o ar atmosférico e o sangue, né? O ar atmosférico, ele é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,04% de CO2. Até o pessoal Deus só quer nem o resto do mundo se exploda, é bom ter uma ideia disso, tá? Então, nesse caso lá, o ar atmosférico, basicamente, é nitrogênio, oxigênio e bem pouquinho CO2. A hematose vai acontecer entre o sangue que chega nos alvéolos. Sendo, gente, que esse sangue que chega nos alvéolos pulmonares, ele vai ser um sangue venoso. Aproveito para lembrar que existem dois tipos de sangue, né, em relação à oxigenação. Existe lá o sangue arterial. Sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é aquele sangue rico em CO2. E, gente, o sangue arterial rico em oxigênio é de uma coloração vermelha bem viva. Aliás, né, o sangue arterial é mais ou menos da cor do vermelho desse pincel, um vermelho bem vibrante. Enquanto que o sangue venoso, ele é um vermelho bem escuro. Eu diria que quase vinho, de tão vermelho nesse caso. Acho que todo mundo já notou que quando você faz exame de sangue e você tira sangue lá, o sangue não vem dessa cor. É porque o sangue do exame de sangue não é arterial. Quando eu faço exame de sangue, eu pego um sangue venoso, que é um sangue bem mais escuro. Então, o sangue venoso, rico em CO2. Daí, o sangue que chega nos alvéolos pulmonares, ele é um sangue, gente, que ele é rico em CO2. E ele é pobre em oxigênio. Daí, o que é que vai acontecer? Quando você trabalha com o processo de hematose, quantidade de oxigênio na atmosfera é mais alta do que a quantidade de oxigênio no interior do sangue dos alvéolos, e o oxigênio vai do meio mais para o meio menos concentrado através de difusão. Então, você vai dizer que a pressão de oxigênio ela é mais alta no ar
que a pressão de oxigênio é mais baixa no sangue venoso e o oxigênio vai do meio mais para o meio menos. Né? Nesse caso, diferença de pressão parcial, concentração. Em relação ao ar atmosférico, tem bem pouquinho CO2, então tem pouco CO2. Tem mais CO2 no sangue venoso do que no ar atmosférico, então a tendência do CO2 é sair por difusão. Como eu estava comentando, então, você vai dizer que a pressão de CO2 é alta no sangue e nos alvéolos, a pressão de CO2 é baixa no ar atmosférico, e na hematose vai do meio mais para o meio menos concentrado, pela diferença de pressão parcial. De onde tem mais oxigênio para onde tem menos, daí o oxigênio entra no sangue. De onde tem mais CO2 para onde tem menos CO2, daí o CO2 sai do sangue e ele vai para o ar. E o N2, a pressão de N2 que nós temos no ar e no sangue é a mesma. E o resultado que o N2 está em equilíbrio entre o ar e o sangue. Sendo, gente, que na verdade só existe esse equilíbrio entre o ar e o sangue com N2, é porque, afinal de contas, N2 ele é apolar. Uma vez que o N2 é apolar e o sangue ele é a base de água, e a água é polar, semelhante dissolve semelhante, né? E aí, nesse caso, como semelhante dissolve semelhante, N2 é apolar, água é polar, quer dizer que o N2 não vai se dissolver em sangue. Tudo bem, um pouquinho dissolve, porque um pouquinho sempre dissolve, mas não será em quantidades significativas. Como N2 não se dissolve bem em sangue, o resultado, todo N2 que entra no sangue vai sair. Sai logo em seguida. Uma vez que todo N2 que entra no sangue, ele vai sair, o resultado é que o N2 ele vai estar em equilíbrio. Quando tem extração de N2, vai estar em equilíbrio entre o ar e o sangue, todo N2 que entra, sai, o equilíbrio acontecendo aqui na jogada. Alguém briga comigo, ô Landim, N2 é apolar, sangue e água é polar, da N2 não se dissolve bem no sangue, né? Quer dizer que o N2 que entra, ele sai. Só que oxigênio também é apolar e CO2 também é apolar. Se oxigênio também é apolar e N2 também é apolar, isso quer dizer que eles também não se dissolvem no sangue. Então, como é que eles são carregados no sangue? Por que que o N2 que entra, ele sai, enquanto que o oxigênio fica e o CO2 também pode ser carregado no sangue? A gente conversa um bocadinho sobre como se dá o transporte de gases no nosso sangue.